Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tenho certeza que sim. Então vamos lá para mais uma aula. Vamos agora com a nossa disciplina de didática aplicada à educação física, dando continuidade a tudo que nós estamos aprendendo ao longo desse ano. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre diferentes didáticas. Se a gente teve uma experiência legal analisando as didáticas mais antigas ou mais tradicionais, depois algumas possibilidades de encaminhamento didático para para atividades mais modernas e mais atuais. Hoje nós vamos ver na prática 10 maneiras diferentes e eficientes relacionadas à didática que podemos utilizar no nosso dia a dia. Algumas delas são didáticas que podemos e devemos usar praticamente em todas as nossas aulas, outras são interessantes para dar uma quebra naquele ritmo de um mesmo padrão de aula. Tá? Então, aqui são algumas possibilidades, lembrando que essa é a parte um, teremos ainda uma parte 2, porque realmente é, os estudiosos têm buscado cada vez mais melhorias e formas de didáticas eficientes para que a gente possa atender o nosso público. Lembrando que tudo que for falado aqui pode até parecer ter um contexto muito mais voltado para a sala de aula, mas não é necessariamente assim. Inclusive, um dos grandes desafios dessa nossa disciplina é tudo que for dito e trazido nas aulas que a gente consiga refletir sobre isso e aplicar no nosso cotidiano de trabalho, seja na educação física ou não, preferencialmente na educação física. Em outros espaços fora da sala de aula, como academias, como clubes, como escolinhas, como assessorias esportivas, como personal trainer, enfim, todas essas possibilidades, tá bom? Mas sem mais delongas, vamos então começar. Já que são 10, precisamos nos adiantar, senão ficaremos de uma forma que muito extensa, né? A aula, aí o ideal é que ela tenha aproximadamente aí uns 20 minutinhos. Mas vamos lá. Primeira das didáticas diferentes, essa aqui, pessoal, ela não é tão nova, tão moderna, porque a aula expositiva dialogada é nada mais, nada menos do que aquele processo que a gente tem de dar aula na frente da sala de aula e estar falando sobre o conteúdo, só que, obviamente, deixando espaço para que exista o que então? O diálogo. Para quem não lembra, a aula expositiva, e ponto, aula expositiva, é um método bem clássico do professor da escola tradicional, né? Então, alguém lá na frente apenas falando, 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 falando. A aula dispositiva dialogada, ela vem justamente nesse intuito de fazer com que os alunos participem das aulas. E eu prezo muito por esse sistema. Se aqui funciona muito bem em sala de aula e tem funcionado bem, acredito, inclusive para mim, é o método que eu gosto de trabalhar, como que a gente pode trabalhar com isso em academias? Como é que a gente pode trabalhar isso num clube, em uma escolinha? Basicamente, é você dar espaço para que o seu atleta, para que o seu aluno reflita e faça perguntas sobre aquilo. De forma nenhuma, nossos alunos, atletas, clientes devem ser um mecanismo de recepção de informação e não refletir sobre aquilo. Então, a aula expositiva dialogada traz justamente o aluno para participar das nossas atividades. Isso é extremamente importante nos dias atuais, tá? Porque a gente usa os slides aqui, pessoal. Eu vou estar falando algumas coisas, às vezes eu leio, às vezes não, mas fiquem atentos ao que eu estou falando e ao que está escrito, tá? Porque é um complemento ali. Então, e cada slide vai ter a situação assim, né? O que ele mobiliza e como funciona. O que ele mobiliza? Esse tipo de estratégia mobiliza os alunos à coleta e organização de dados, interpretação, raciocínio crítico, comparação e capacidade de síntese. Então, basicamente, pessoal, é, a ideia principal disso aqui é, ao trazer esse tipo de atividade para a sala de aula, fazer com que os nossos alunos, ou sala de aula, ou, né, de novo, academias, enfim, para onde nós formos trazer, com que os nossos alunos, atletas, clientes, reflitam sobre o que está acontecendo. E outra situação importante é assim, né, está ali mais no meio do slide, é importante ouvir o estudante, é importante ouvir o atleta, é importante ouvir o cliente. Tá? Então, ao ter a aula dialogada, você consegue saber o que está acontecendo de forma rápida e eficiente por parte da resposta dos seus alunos. Você não precisa esperar para um final de uma aula, ou final de um treino para saber como está sendo aquilo. Claro que com observação a gente consegue perceber muitas situações, mas ao ter a resposta rápida desse aluno, a resposta rápida desse atleta, desse cliente, a gente consegue rapidamente pensar nas situações que a gente possa alterar naquele momento, não precisa deixar para uma outra. Lembra que a gente falou de autoavaliação, né? A gente não precisa necessariamente deixar
esse processo lá para o final da nossa aula, do nosso treino. A gente consegue adaptar naquele momento e perceber o que está acontecendo, tá bom? E basicamente, como avaliar o resultado disso? É isso que eu falei, né? Você consegue avaliar todos os slides também, pessoal, todos os métodos, as didáticas vão ter esse processo de como avaliar o resultado. Quando a gente diz avaliar o resultado, não é fazer uma prova, aquilo que a gente já falou sobre avaliação, né? Não é fazer uma prova. O ato de avaliar é o ato de perceber como foi a sua aula. Então, da aula dialogada expositiva, para avaliar como foi a sua aula, com a resposta na hora, você já consegue ter essa informação, né? Além de várias situações, como vale ressaltar que a estratégia desse tipo, em que é solicitado o aluno falar, é necessário paciência e muito planejamento. Isso é importante também de saber que ao final a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência, tem aluno que gosta de perguntar mais, menos. Particularmente eu gosto muito da participação dos alunos, independente se vai falar 10 segundos ou 10 minutos, acho que é importante para contribuir, inclusive, com a dúvida da sala, que muitas vezes a dúvida de um é a dúvida de todos, tá bom? Então ficamos por aqui com essa atividade. Talvez seja a mais simples de todas, porque é o que vocês veem boa parte dos professores fazendo, né? Dando a aula e conversando com vocês. Eu sei que não são todos que fazem isso, mas boa parte deles, tá? Agora nós vamos partir para alguns métodos que são mais diferentes e alguns até desconhecidos de parte de vocês. Eu vou começar por um que eu considero um dos mais exóticos, mas é um dos mais interessantes, que é o Philip 66. Eu acredito que boa parte de vocês nunca tinham escutado sobre isso. E para nós, inclusive professores, conhecer isso é a base de especialização, de buscar, de estudar, porque não é algo que nos chega também com facilidade. E eu espero que isso aqui possa contribuir para vocês, para o futuro profissional de vocês. Mas o que basicamente é o Philips 66? Né? É uma estratégia. Essa estratégia é uma atividade em grupo que são feitas análises e discussões sobre temas, problemas do contexto dos alunos. Né? Pode também ser útil para a obtenção de informação rápida sobre interesses, problemas, sugestão e pergunta. Até aqui é simples, parece o quê? Um grupo de pessoas conversando, mas veja a característica dele que para mim é interessantíssimo. Por que é Philips 66 o nome? Né? Então os alunos são divididos sempre em grupos de 6 pessoas. E durante 6 minutos discutem um assunto. Também pode ser feita uma síntese com solução acordada pelo grupo e é explicada aos demais durante mais 6 minutos. Mas veja, qual que é a ideia? Sempre 6 e 6. E por que é 6 pessoas e 6 minutos? Porque existem alguns estudos que entendem que um grupo de até 6 pessoas é o ideal. Por quê? Mais do que isso, muitos não irão falar, e menos do que isso, fica muito concentrado em uma ou duas ideias, e você escuta menos pessoas. Então, 6 pessoas é um número aproximadamente ideal. E 6 minutos, porque é o tempo interessante e suficiente para discutir sobre um assunto. Muito mais do que isso, pode ficar maçante e sem assunto, o pessoal começa a conversar sobre outras coisas. E menos de 6 minutos também fica insuficiente para conversar, não digo profundamente, mas para que minimamente se faça uma reflexão crítica sobre qualquer tipo de assunto. Tá? Então, é interessante essa questão dos 6 e 6. Eu acho particularmente muito interessante. Vale lembrar, né, que todo tipo de didática tem os prós e os contras. Eu esqueci de falar na didática expositiva dialogada que alguns dos contras, como a gente vê lá no fim, é a questão de um aluno querer falar e acabar atrapalhando a sua aula, né? Mas eu acho que isso, bem trabalhado o professor, evita e não temos tantos alunos que gostam de falar tanto assim. Nesse método do Philips 66, um dos problemas é que se você for dividir sua turma em vários grupos, nem sempre você vai ter, enquanto professor, controle perfeito da situação. Então, talvez alguns grupos vão estar trabalhando realmente, efetivamente, com esses 6 minutos e discutindo um assunto, mas de repente aquele grupo lá no cantinho vai estar falando sobre outros assuntos, sobre outras coisas que não vão necessariamente de encontro com a aula. E aí você se aproxima do grupo, o grupo começa a falar. Mas aí você afasta, o grupo fala de outra coisa. Enquanto você se aproximou desse grupo, o outro grupo lá no outro canto está falando sobre outro assunto também. Né? Então, é, é um tipo de método de didática que é interessante para um grupo de alunos um pouco mais maduros, no sentido de você ter um conhecimento da turma de vocês, e ou se você tiver também com mais de um professor em sala de aula, algo nesse sentido, né? Mas é muito interessante a questão do 66 e a forma de trabalho. Eu acho que é bem válido nós conhecermos essa aqui, tá bom? Indo para a próxima, nós temos
o brainstorming, ou, uma tradução literal, a tempestade de ideias. Essa aqui é muito utilizada e não apenas em sala de aula, inclusive no mercado de trabalho, em grandes corporações e empresas, porque é um momento de reunião de pessoas para discutir sobre um assunto, né? Então, é, em sala de aula ou na educação física, no esporte em geral, a tempestade de ideia ou brainstorm, ele pode ser muito interessante se você tem alguma ideia de estimular novas ideias de forma espontânea e natural, deixando isso funcionar a imaginação. Então, tudo que for levado tudo que for levantado é considerado. E, se necessário, pode ser solicitado sim uma explicação posterior do aluno, para que você, enquanto professor, consiga direcionar o assunto ou foco da discussão. Tá? Então, basicamente, né, como é que funciona? A gente vai trazer alguma temática, uma problemática, e os alunos vão discutir sobre essas possibilidades, trazendo várias e várias ideias. E o legal desse método é que você não precisa necessariamente trazer, dizer o que se está certo ou se está errado, né? O importante é você conseguir trazer várias e várias ideias, pensar, refletir sobre um assunto, muitas vezes pensar e sair fora da caixa. O brainstorming em grandes empresas funciona realmente assim, é jogar ideia. Algumas parecem mais absurdas, outras parecem mais eficientes, mas o mais interessante é que desde a ideia mais absurda, ela serve tanto para que você se mapeie, né, e se constitua naquele local, entendendo se aquilo é absurdo ou não, e até de repente ela serve de ponto de partida para alguma discussão, ou até para falar assim, não, realmente isso a gente não quer, isso não é o legal. Então, nas nossas atividades de educação física, de aula, no geral, sala de aula ou em escolinha, clube, academia, a gente pode trazer a questão do brainstorm para assuntos específicos, né? Então, assim, por exemplo, uma academia, vamos hoje reunir um grupo lá, um pouquinho antes de começar um treino ou depois de acabar um treino, e discutir sobre um assunto voltado para a educação física, para a atividade física, por exemplo, a importância da água, da hidratação. E aí joga assim, por que que se não tomar água vai fazer mal? E o pessoal vai jogando algumas ideias, você vai escutar coisas mais interessantes, coisas absurdas, e ao final você vai trabalhar com tudo isso, né? Assim como a questão do Philips 66, o problema para mim principal do brainstorm é de repente se perder muito num assunto, né, com ideias muito mirabolantes e que não sejam de fato eficientes ao assunto abordado. Então aí vai do jogo de cintura do professor, do técnico, do treinador, conseguir abraçar bem essas ideias e torná-las eficientes independente do grau de absurdo que você escute ou não, tá bom? Mas é um processo bem interessante que se é e vejam que muitas das didáticas que a gente viu e já vimos, né, em outras aulas, como por exemplo a visão sistêmica, ela é oriunda do marketing, do mercado de trabalho, né, das grandes corporações, não é necessariamente vindo da sala de aula, que acho que é muito interessante a gente trazer esses conceitos para as nossas atividades diárias, tá? Indo para a próxima, nós vamos falar um pouquinho sobre o mapa conceitual. Esse aqui é mais simples, pessoal, não tem muito segredo, não. Um mapa conceitual, basicamente, é você conseguir elaborar um mapa que você consiga seguir caminhos ou trilhar ideias através do que ele pode trazer para vocês. O mapa conceitual, pessoal, ele, ele indica a relação de conceitos em uma perspectiva bidimensional, né? Ou seja, tem o 3D, né, que você vê de três formas, e o bidimensional que pode estar no quadro, simples para você enxergar. Ele procura mostrar as relações hierárquicas entre os conceitos pertinentes à estrutura do conteúdo. Então, quando a gente fala em relação hierárquica, hierarquia, você coloca lá, então, presidente, vice-presidente, diretores e tal. A ideia de hierarquizar ideias, ela funciona para você conseguir mapear da onde vem o seu assunto. Então, vamos supor que a gente coloque no assunto principal, lá em cima, aula de educação física. Daí a gente abaixa um pouquinho e nós vamos fazer assim, didática da educação física. E aí nós vamos elencando vários elementos, como por exemplo, por que não trazer essas 10 aulas, elencar com a didática da educação física e elencar com aulas de educação física. Dessa forma a gente consegue visualizar bem o que a gente quer. Isso dando um exemplo simples, mas a gente pode fazer isso para o nosso dia a dia cotidiano, inclusive para a nossa vida pessoal e profissional, para nós nos planejarmos para alguns assuntos. Então é uma forma interessante de ensinar e de fazer com que as pessoas utilizem para suas vidas o mapa conceitual. Opa, passei um aqui rapidinho, isso. Então, geralmente, como é que pode funcionar esse tipo de atividade? Né? Então, o professor poderá selecionar um conjunto de texto ou dados, ou ainda objetos, informações sobre um tema ou objeto de estudo. E a partir dessa escolha, ele propõe ao aluno identificar alguns conceitos chaves do objeto ou texto estudado. Então, por exemplo, ele pode citar ao aluno assim: selecionar os conceitos por ordem de importância,
incluir conceitos e ideias mais específicas, estabelecer relações entre conceitos por meio de linhas, identificar com uma mais palavra que explicitem relação. Então, por exemplo, vamos trabalhar de novo com a ideia agora de treinamento esportivo. Então, você vai colocar lá é, como palavra central treinamento esportivo. E você vai fazer enraizando, né, separando ideias de como você pode chegar a ter um treinamento esportivo eficiente. Né? Aí os alunos vão elencar para você, os seus atletas vão elencar boa alimentação, chegar no horário, escutar o técnico e por aí vai. Né? E isso ajuda a fixar bem nos alunos, atletas, clientes, a importância de trabalhar daquela forma. Né? Então é muito interessante. Ela também talvez não seja uma didática que você vai conseguir trabalhar 1 hora e meia de aula com isso, mas talvez esse seja o ponto negativo dela, mas é super interessante para vocês pensarem nisso no começo ou no final de uma aula para fixar bem aquele conteúdo. Né? Olha que possibilidade interessante para vocês. De novo, quando eu digo fixar conteúdo, ele pode se referir ao conteúdo de sala de aula, mas pode se referir-se ao conteúdo técnico, tático, enfim, de uma atividade passada, tudo que para que o aluno ou o nosso atleta ou o nosso cliente consiga absorver de fato o conteúdo, tá bom? Indo para o próximo, esse aqui também não tem muito segredo, o estudo dirigido, alguns de vocês já fizeram, já solicitaram para professores de vocês, que basicamente é uma atividade onde o professor encaminha uma atividade específica, né? Ele dirige uma atividade para um grupo específico ou para uma pessoa específica para responder, para responder as questões, as atividades, sanar alguma dúvida muito específica sobre um conteúdo, né? Basicamente, pessoal, como é que ele funciona então, né? Então, pode ser uma atividade individual ou em grupo. O docente apresenta o roteiro de estudo com uma situação problema e, além disso, ele pode também apresentar questões que vão ser resolvidas a partir do material estudado. É possível fazer algumas discussões sobre o problema abordado para que os alunos possam, então, expor os seus conhecimentos e alguns posicionamentos frente ao assunto abordado. Então, é simples. É, isso a gente pode pensar em trazer também para o nosso dia a dia, como, por exemplo, chegar na academia e tem um atleta, um aluno de vocês, um cliente que está com muita dificuldade em conseguir realizar um movimento específico. Então, por que não trazer um estudo dirigido para ele, para que ele consiga reproduzir isso em casa, né, que ele consiga refletir sobre aquele movimento, para que depois, quando chegue num próximo treino, numa próxima atividade, ele consiga fazer aquilo de uma forma um pouquinho mais eficiente, tá bom? Passando para o próximo, pessoal, resolução de problemas. Eu acho muito interessante isso daqui também. Algumas podem, em alguns momentos, se parecerem, né? Mas a resolução de problemas ela é simples e direta, ou seja, você vai propor, né, uma atividade, um problema, algo mais reflexivo, mais crítico, e a partir dessa situação, os nossos alunos, clientes, atletas vão ter que resolver esse problema, né? E aí é claro que isso é uma demanda a aplicação de conhecimento científico, de argumentos que formetem a explicação do aluno. Então vamos lá. Então basicamente vocês, né, apresentam um problema tal, sem solução tão fácil, tão óbvia. Se apresentou o problema, o docente então orienta os estudantes nas etapas de construção da explicação. E, por exemplo, vamos estar aqui, expor as hipóteses, resultados e explicações para que possa haver o debate de ideias distintas, sempre conduzindo para o objetivo pretendido. E por aí vai indo, né? Eu acho bem interessante, funciona bem. A ideia de resolver problemas, pessoal, ela é muito bacana quando você quer que o aluno reflita sobre um assunto e você não quer dar aquele conteúdo mastigado. Então, é claro que eu acho que você não consegue chegar e dar uma aula dessa sem você previamente ter trazido um assunto. Então, uma sequência interessante aqui, por exemplo. Então, primeiro, uma aula expositiva dialogada, e naquela mesma aula ou numa próxima aula você traz essa questão da resolução de problemas, né? E aí você faz uma reflexão sobre o assunto da aula anterior ou daquele momento que você estudou, para que o aluno reflita sem ter uma resposta prévia. Vamos todos chegar junto à resposta, isso, pessoal, muda muito a mentalidade do aluno. Eu, particularmente, gosto de trabalhar muito a questão de envolver os alunos nas atividades e fazer com que vocês reflitam. Não à toa, eu peço para que vocês criem muitas coisas, adaptem muitas coisas, porque faz com que vocês absorvam o conteúdo que vocês já têm e transformem eles em atividades reais, né? Não só absorver o conteúdo mastigadinho do professor. Quero que nossos alunos precisam refletir cada vez mais. Inclusive atleta,
Por que que o atleta corre de tal forma? Ele precisa saber por que ele está correndo daquele jeito. Por que que nosso aluno faz 3 séries de 10? Ele precisa saber por que ele faz 3 séries de 10. Eu tenho certeza, eu te garanto, que se o teu cliente, teu aluno, souber por que ele está fazendo aquilo, ele vai dar muito mais valor para o que ele faz e para o profissional que está com ele, tá bom? Seguindo, estudo de caso. Estudo de caso, então, é uma análise minuciosa e objetiva de uma situação real que necessita ser investigada e é desafiadora para os envolvidos. Vejam que estudo de caso e resolução de problemas também é muito próximo, né? Então você vai trazer uma situação. A questão legal do estudo de caso é que geralmente ela vai ser algo muito próximo do dia a dia do aluno. Que seja fácil dele compreender, dele se botar no lugar, entende? Você vai trazer um problema real. Por exemplo, nós estamos vivendo um momento muito bom para fazer esse tipo de reflexão, que é o quê? A situação do Covid. Então, um estudo de caso, como trabalhar com atividade física em momento do Covid. Então você traz um estudo de caso, uma situação específica, como a gente vê aqui, né? Uma situação específica, e o aluno vai ter que refletir em como pode. É que aqui não necessariamente vai trazer resolução a um problema, mas muitas vezes vai refletir sobre, né? Desenvolver um assunto sobre. Então, muitas vezes você pode trabalhar esses dois conceitos, essas duas didáticas, de uma forma conjunta e pode ser muito eficiente. Outro método que particularmente eu gosto muito, mas não é tão fácil de fazer, é o júri simulado. Eu tenho certeza que muitos de vocês já o fizeram na escola, por exemplo. O júri simulado é simples, né, pessoal? Você vai dividir a sala em dois grupos, e esses grupos vão ter que discutir sobre um assunto. Um grupo vai ser a favor e outro grupo vai ser contra. E pode ser sobre qualquer tipo de assunto pode ser eficiente, pode ser interessante. Eu, particularmente, entendo que quando você está sendo contra uma ideia que você concorda, é extremamente difícil e desafiador. E essa função de você ir contra algo que você concorda ou ir a favor de algo que você discorda, você tem que se botar no lugar de outras pessoas ou daquelas pessoas que você julga ser diferente de você para falar sobre um assunto e você vai pensar sobre aquilo. Então vamos lá. Vamos dar um exemplo. Eu sou totalmente contra o doping, por exemplo. Mas na aula de júri simulado você é obrigado a ir a favor do doping. Então você vai ter que se botar no lugar das pessoas que usam doping, dos técnicos que fazem isso, para tentar entender o porquê que eles fazem aquilo. Isso, na minha humilde opinião, é um desafio tão grande, inclusive é um dos desafios que a gente trabalha quando a gente trabalha com pessoa com deficiência, que é o ato, vocês já viram comigo, né? A inclusão inversa é se botar no lugar do outro, é entender o que o outro está passando. E isso faz com que a gente reflita sobre várias situações, aí a visão sistêmica que vem a favor de tudo isso que a gente está falando, né? Então, para mim, a atividade de júri simulado é uma das mais interessantes e deve ser utilizada em sala de aula, sim. Deve ser utilizada em academias, em clubes. Professor, como é que eu vou fazer isso numa escolinha de futebol? Ora, simples. Atividade simples, pega o grupo da escolinha um pouquinho antes de terminar, divide em dois grupos e fala, pessoal, vocês vão defender aqui o Messi e o outro defender o Cristiano Ronaldo para ver quem é melhor. E aí vão surgir vários assuntos, vários pontos positivos sobre cada um, e eles vão falando e pensando, e cada um tem que se falar um pouco mais para ver se melhora. Então nós vamos fazer, inclusive, quando voltarmos à nossa normalidade, uma grande discussão sobre o júri simulado. Tenho certeza que vai ser uma atividade muito legal em sala de aula. Bom, tem alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. O ponto positivo é que, como eu falei até agora, é empolgado, né? Porque ele estimula muitas ações, é muito interessante, faz você refletir sobre outros assuntos. Mas o ponto negativo é que, geralmente, se eu vou dividir a turma em dois grupos, vamos supor, a turma de vocês tem 30 alunos. Se eu dividir 15 com 15, eu tenho certeza que dos 15 de um grupo, 5 vão falar. Os outros 10 não vão nem refletir muito, né? Então é difícil você ter grandes grupos e fazer com que todos de fato participem daquela atividade. É claro que se ao menos ele escutou, já é uma participação importante. Mesmo assim, não é tão simples, né? Enfim, nós temos também algumas atividades que é o fórum. Tá? O fórum também é bem interessante, no sentido mais pontual, mais de trabalhar com algumas questões específicas. Nós não vamos nos atentar muito agora a ele aqui, tá? Mas o fórum ele pode ser interessante. No próximo momento a gente explica com mais calma. Mas basicamente o fórum vai trabalhar com alguns critérios pré-estabelecidos, né? Algumas situações que vai ter uma discussão. Eu acho ele mais raso do que o júri simulado, mas também é válido, tá bom? Estamos quase terminando.
O ensino com pesquisa, esse sim muito interessante, que ele vem de encontro ao que a gente já estudou, que basicamente é trabalhar com conceitos de pesquisa, não necessariamente científica, não necessariamente, mas com base científica, para que os nossos alunos reflitam. Isso é uma didática que nós já trabalhamos alguns conceitos bem próximos dela, né? Então não muda muito, mas é muito interessante a gente entender essa possibilidade de fazer com que os nossos alunos reflitam sobre o que nós estamos falando de forma acadêmica e científica. Então, por exemplo, uma sala de aula, então, em vez de falar sobre qualquer assunto e fazer com que eles só reproduzam, trazer um artigo, um livro e fazer com que a gente reflita sobre aquela atividade. Ou uma prévia leitura sobre um conteúdo, isso é muito utilizado em pós-graduação, mestrado, doutorado, a gente chega em salas de aula, nas atividades propostas, sempre com uma leitura previamente estabelecida, para que a gente chegue em sala de aula e discuta sobre aquele conteúdo, sobre grandes pensadores, grandes autores. Isso é muito importante na educação física, e a gente pode trabalhar isso em academia também. Por que não trazer e solicitar para que na próxima aula, na academia, alguns dos nossos alunos tenham lido algum conteúdo, uma coisa simples, né? Uma frase, um parágrafo, algo que traga de interessante para eles, sem obrigar, é claro, mas trazer essas questões. Tá bom? Sei que ela passou um pouquinho, né? Foi um pouco mais longa do que nós imaginávamos. Temos algumas referências bem interessantes para vocês darem uma olhadinha para quem tiver interesse. Eu espero que tenha ficado claro o conteúdo aqui. É óbvio que é um conteúdo que nós vamos ver ao longo de todo o ano, né? Não se encerra aqui. Hoje é a base dele, é a teoria, para que a gente possa aplicar na prática alguma dessas atividades e vocês irão aplicá-las na prática, tá bom? Mas eu acho que era isso que eu queria passar agora. Nos vemos na nossa próxima aula prática presencial e na nossa próxima reunião. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima.